Olá pessoal, tudo bem? Luzemir Barbosa aqui com vocês novamente e em mais um episódio do nosso ContileCast. Esse canal que a gente procura sempre trazer pessoas que empreendem nas suas áreas, que buscam elevar o conhecimento e sempre trazendo uma mensagem boa e positiva para a sociedade. E hoje, de maneira muito especial, a gente está recebendo aqui a Malu do Instituto Juliano Varela. Muito prazer, Malu, em conhecer você e obrigado por ter recebido o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. E eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal saber quem que é a Malu e o que é o Instituto Juliano Varela, o que vocês fazem, que é um trabalho assim muito importante. Em primeiro lugar, agradecer, né? Gratidão eterna a você ter lembrado do meu nome para esse bate-papo. Muito honrada. E dizer que a Malu é a mãe do Juliano Fernandes Varela e há 30 anos Deus me presenteou com essa maternidade, Luzimar, que mudou a minha vida. Então eu digo que eu sou uma Malu, né? Hoje eu tenho 60 anos e tenho absoluta certeza que eu sou uma Malu de 0 a 30 e outra Malu de 30 a 60. E eu gosto mais dessa de 30 a 60. Acho que me tornei uma Malu melhor, né? O Juliano, ele é um ser muito especial. Ele veio ao mundo com uma missão linda, né? Tanto que foi lá, dentro do hospital, Miguel Couto, no dia que ele nasceu, que a dona Marieta Cansado Soares fez um propósito com Deus. Que se Deus desse para Malu serenidade, tranquilidade, porque ela sabia que eu era meio, né, impulsiva, meio deslocada. E ela, como eu trabalhava com ela me conhecia bem. E aí ela conversou com Deus lá dentro do hospital e falou para Deus que se ele desse para Malu ponderação, sabedoria, para conduzir a vida daquela criança, porque todos esperamos o Juliano durante 9 meses. A família da dona Marita esperou o Juliano junto conosco, entendeu? Era uma coisa muito legal, a gravidez foi muito linda. Eu falo que foram os 9 meses mais felizes da minha existência. Fui muito feliz naqueles 9 meses. E quando o Juliano veio ao mundo, o médico falou coisas absurdas, né? Tipo, que meu filho viveria até os 15 anos, que podia ser que ele andava, podia ser que ele não andava, entendeu? Coisas assim muito dramáticas. E eu realmente entrei num momento muito difícil da minha vida ali dentro do hospital. E a dona Marieta, junto com o Paulo Eduardo, com o Paulo Henrique, com a Ana Cecília, com a Ana Cristina, com o Alexandre, com todo mundo, entraram no hospital e entraram naquela vibe, né? De e agora? Inclusive, era o dia do aniversário do Paulo Eduardo. E agora? O que nós vamos fazer? Quer dizer, todos esperaram por aquele dia e aí ninguém sabia o que fazer. E a dona Marita pediu a Deus e ela fez um propósito. Que se eu conseguisse conduzir a vida do Juliano de uma forma que ele fosse feliz, né? Que ele fosse uma pessoa feliz, que ela, então, fazia um compromisso com Deus de ajudar a Malu e o Varela a conduzirem, a criarem o Juliano e a todos que nascessem com a síndrome de Down aqui em Campo Grande. Então, quer dizer, eu no momento não fiquei sabendo daquele propósito, mas logo em seguida, com 45 dias de vida, o Juliano já foi para o Rio de Janeiro, iniciamos um tratamento de estimulação precoce, porque aqui em Campo Grande eu não encontrei nada na época que fosse especializado para ele. E durante 2 anos e meio a gente ficou lá, eu aprendendo a estimular o meu filho, né? Com 2 anos e meio, o Veras chega para mim e fala: Malu, o Juliano está de alta. Ele já anda, ele já fala, e agora ele precisa de uma escola. Pensa na segunda derrocada. O mundo caiu sobre mim novamente. Por quê? E aí, o que eu fazia? Há 30 anos atrás, não existia lei da inclusão, não existia nada. E eu voltei para Campo Grande desolada, né? Foi quando Dona Marita me visitou, viu aquele desolamento total, falou: o que aconteceu? Eu falei: o Juliano teve alta, e agora? Ela falou: e agora? E agora? Vamos continuar.
Eu falei, eu vou vender tudo, vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou pedir demissão da Sanesul e eu vou embora para São Paulo, eu vou embora para o Rio, porque lá tem escola. Aí ela falou, não, você não vai fazer nada disso. Porque lá no hospital, no dia que ele nasceu, eu fiz um propósito com Deus. Que se você tivesse, né, isso que você está tendo, coragem de lutar pelo seu filho, eu te ajudaria a cuidar do Juliano e de todo mundo. Então, não tem em São Paulo? Não tem no Rio? Vai ter aqui. E foi assim que foi fundada a Associação Juliano Varela. Ela tomou a decisão, inclusive, de dar o nome do meu filho a essa associação. Ela fundou com recursos próprios dela e da família dela, entendeu? Custeou essa associação durante os primeiros 2 anos, porque nos primeiros anos você não tem utilidade pública municipal, você não tem utilidade pública estadual, então você não tem de onde buscar recursos. A gente entra na questão da contabilidade, né? Porque não tem nada de documento, nada, só tem uma ideia na cabeça, boa vontade de execução, pessoas que se unem, mas aí a parte estrutural nada. Não tem nada, né? Então, a dona Marita, ela foi muito corajosa, aguerrida mesmo, e usada por Deus, né? Eu digo a todo mundo que ela foi um anjo que Deus usou na Terra para esse grande propósito. Porque você veja bem, ela tomou essa decisão há 30 anos atrás. Para você ter ideia, nós abrimos a associação atendendo 6 alunos, né? Porque, à época, as famílias escondiam os filhos deficientes dentro de casa, entendeu? Trazia... O que era? As pessoas tinham vergonha, talvez? Tinham medo? Zemir, medo da reação das pessoas de fora? Eu vou te falar uma coisa. A paulada que você leva na cabeça é tão grande quando você recebe a notícia do médico que a maioria das pessoas ficam sem ação. E aí você toma por verdade tudo que o médico te falou. Você já imaginou se eu tivesse tomado por verdade todos os absurdos que eu ouvi? É que eu sou do contra, entendeu? Eu dificilmente... não aceito, Eu não aceito. Entendeu? Quando eles falaram, pode ser que ele anda, pode ser que ele anda, pode ser que ele fala, pode ser que ele não fala, vai ficar com a língua para fora, vai babar, porque nasceu com a língua maior que o outro. Tudo aquilo eu ouvi, no primeiro momento eu entrei assim, num luto total, né? Muito desespero, mas depois, logo em seguida, a Malu, aquela que existe lá, olhei para cima e falei, meu Deus, o Senhor me deu. A hora que eu bati o olho, eu já vi que existe aqui um amor que é incondicional, entendeu? Então, ele é meu e eu já amo muito. E eu não aceito isso que os médicos falaram. Eu aceito ele, né? Do jeito que o senhor me deu. Mas ele não vai ser um coitadinho. Ele não vai ser. Eu não vou permitir. Aí já entrou aquela Malu, que é a Malu guerreira, que não dá conta de aceitar as coisas negativas como real. E foi desse jeito que, com 45 dias, eu já estava no Rio de Janeiro. Pra você ter ideia, até uma coisa engraçada que aconteceu, que eu nunca me esqueço. Consegui a passagem e tal. Fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu descobri que meu filho não tinha certidão de nascimento. Liguei para o Paulo Henrique, na época, lá do aeroporto. Falei, Paulo Henrique, eu preciso embarcar daqui 2 horas. O Juliano não tem certidão de nascimento. O Paulo Henrique teve que ir para o cartório e fazer uma certidão de nascimento e levar lá para o aeroporto. Para você ver o tamanho da loucura que foi tudo aquilo, né? Então, em 45 dias eu estava lá no Rio e já iniciamos todo esse projeto de desenvolvimento humano do Juliano. Durante 2 anos e meio eu aprendi o que era síndrome de Down e o que tinha que se fazer para que uma pessoa com síndrome de Down tivesse as suas funções neurológicas estimuladas a ponto de ser um jovem, um adulto produtivo, feliz. Entendeu? Então, tudo aquilo que o médico me falou caiu por terra. Porque todo esse nosso trabalho nesses 30 anos desafiou a genética. Juliano hoje é um moço de 30 anos, extremamente bem resolvido, entendeu? Ele namora, ele joga bola, ele nada. Ano retrasado ele foi para Maceió disputar natação, ele já foi para São Paulo disputar futsal. Ele já se apresentou 2 vezes no Congresso Nacional na nossa banda Down Rítmica, entendeu? Então ele é um cara... Uma vida normal. Ele é um cara que vive, entendeu? E esse era meu grande propósito.
sabe? Desde o dia que eu olhei aquela criança nos meus braços ali e que o médico falou tudo aquilo, eu falei, não, não é assim. Eu quero o meu filho sendo admirado. Eu nunca aceitei ninguém olhar para o Juliano como coitadinho. Tanto que às vezes as pessoas perguntam para mim, Malu, como que você lida com preconceito? Eu falo, preconceito? Deixa eu ver. Cara, eu não lembro do meu filho ter sentido preconceito. Porque eu acho que o preconceito é uma coisa muito da família. Entendeu? A família tem medo do preconceito e aí no medo o preconceito entra. Porque aí você pega seu filho... Você esconde. Esconde. Aí a hora que você vira o rostinho, os outros olham, ele é diferente. Agora, se você pega o seu filho e já bota ele num bebê conforto, igual eu colocava, o Juliano nasceu no ano que foi inaugurado o shopping em Campo Grande. Aí eu botava ele no bebê conforto, ia pro shopping, colocava o bebê conforto em cima da mesa. Aí todo mundo que passava via o meu Down ali. Já passava, já via que era meio diferente, mas estava ali. E aí todo mundo foi vendo ele crescer. Eu acho assim, o preconceito ele tá muito arraigado naquilo que eu imagino, no meu universo, não é? Exatamente. Se o meu universo é livre, é amplo, é aberto, eu não vou enxergar nem o preconceito. A pessoa vai olhar e você vai achar que ela está admirando. Exatamente. Entendeu? E foi isso que eu fiz. Então, eu tenho dito muito isso para as mães. Né? Vamos acreditar nos nossos filhos, vamos soltar a corda deles, vamos deixá-los viver, porque o brilho do olhar do Juliano e dos outros alunos hoje, eles impedem que qualquer pessoa olhe com menosprezo ou com aquele sentimento de coitadinho. Porque você vai ter dó de alguém que tem autoestima, de alguém que tem brilho no olhar, de alguém que se sente o cara, você não tem dó. Entendeu? Por exemplo, você vai lá na Juliano Varela, e eu te convido para ir lá, você vai lá, por exemplo, no trabalho da cozinha inclusiva. Você vai encontrar chefes que a autoestima deles dá de 10-0 na minha. Entendeu? Por exemplo, a ministra Damares foi lá e eles... ela falou não sei o que lá sobre o... como é que chama aqueles... brownie que eles fazem. A ministra fez um comentário, ele falou, não, a senhora está enganada. Eu vou dizer para a senhora, nesse brownie não vai... Eu não lembro que castanha que ela falou. Aí o menino falou, não, aqui no nosso brownie vai chocolate amargo, castanha... Tal. Deu a receita para ela, tipo assim. Com segurança. Entendeu? Isso é uma forma de lidar com preconceito. Como que você vai olhar para esse aluno e vai achar que ele é menos do que você? Eu, por exemplo, não dou conta, quando eu chego lá na associação, de me sentir melhor que eles em alguma coisa. Porque eu faço muitas coisas e faço bem. Porém, eles fazem muitas coisas que eu não dou conta de fazer. Eu vejo aqueles meninos fazerem capoeira, e você sabe que dia que eu vou dar conta de fazer aquilo? Nunca. Eu vejo aqueles meninos dançarem. E você sabe que dia que eu vou subir num palco para dançar? Nunca. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande lance da deficiência, sabe? Luzimar, eu aprendi ao longo desses 30 anos extrair a eficiência na deficiência. E isso equilibra. Esse é o ponto de equilíbrio. E é por isso que, nesses 30 anos, eu falo que eu me sinto uma pessoa melhor. Porque esse equilíbrio, né, de você buscar a eficiência na deficiência, ele é surpreendente, porque ele é um enorme ponto de interrogação. Eu desafio qualquer pessoa a dizer o limite de uma pessoa com deficiência. Não tem limite. Eu fui num evento de contabilidade, é o Marketing Contábil Summit, né? Anderson, estamos aí juntos. E aí, uma das palestras que mexeu bastante comigo, você fala dos limites, né? Entrou uma imagem no palco, né? Só um vídeo, né? Numa pessoa que ela não tinha os braços toquinho, e as pernas, ela também não tinha as duas pernas. Eu não me recordo agora qual que foi a razão, né? Mas essa pessoa tirou uma fotinha lá na Praça da Sé, lá, no lugar lá, assim, só a parte do corpo mesmo, o restante ela não tinha. E com uma música bem triste, falando assim, perguntando qual que é o que tinha acontecido com aquela criança. Na época era uma criança, né? O que tinha acontecido com aquela criança, foto preto e branco, né? E depois,
passado aquele impacto, entra aquela criança com 30 e poucos anos e era uma pessoa, assim, totalmente resolvida, uma pessoa que estava dando uma palestra falando sobre motivação, né? Era uma pessoa que não tinha perna, não tinha os braços, né? Mas andava de skate, fazia surf, né? E aí, qual que é o limite? E muitas pessoas com 2 pernas e 2 braços não têm coragem de subir em cima do como eu, no caso. Não faz, né? Então, assim, qual que é o nosso limite? O nosso limite é aquilo que a gente coloca na nossa cabeça como limite, né? Se eu acredito que eu posso, certamente eu vou conseguir, né? Eu acho que talvez é isso que eu não conheço, assim, de proximidade do Juliano Varela, né? A instituição, e vocês também, a gente está tendo esse contato, né? Mas, assim, o que eu percebo é que quando você incute na cabeça das pessoas que estão ali que é possível, né? E a partir do momento que essas pessoas interiorizam isso, que é possível, né? Não tem limite. Exatamente. E complementando isso que você disse, a questão da motivação é muito importante. E um fato que me veio à mente agora, que marcou muito a minha vida, porque eu falo, né, que a Juliana Varela, eu sou agora nem sou presidente, né? Porque eu tive que me afastar. Mas eu sou uma das sócias fundadoras, né? Mas eu falo que o grande presidente lá é Deus, isso, né, sem nenhuma sombra de dúvida. E quem norteia o trabalho são os nossos alunos, né? E só para exemplificar isso que você falou, quando o Juliano fez 15 anos de idade, eu cheguei para ele e falei, filho, você vai fazer 15 anos. O que você quer de presente? Sabe assim, quando você está com o seu coração aberto e o que seu filho pedir, você vai dar? Uhum. Eu estava naquele momento, que ele pedisse, tipo, que eu quero ir para Disney. Eu ia me esforçar e ia levá-lo para Disney. O que o Juliano pedisse, eu estava pronta para dar. Porque quando ele nasceu, os médicos falaram que ele viveria até os 15 anos. E quando meu filho chegou aos 15 anos, cheio de saúde, de vida, eu estava pronta para dar o que ele quisesse. Aí pedi, ele não me respondia, pedi, ele não me respondia. Lá pelo 3º dia eu falei, filho, o que você quer de aniversário de 15 anos? Sabe o que ele pediu, Luzimir? Na escola, recente iniciado o programa de mercado de trabalho. E o Rodrigo, um dos nossos alunos, estava trabalhando no Comper. E o Rodrigo saía do Comper e vinha para a escola. E ele vinha com o uniforme do Comper. E a gente ia no Comper e o Juliano via o Rodrigo trabalhando no Comper e o Rodrigo saía do Comper e vinha para a escola. Aí, no 3º dia, ele falou, mãe, eu pensei muito. Eu quero, de presente de aniversário, a camiseta azul do Rodrigo. Era o uniforme do Comper. E aí, então, eu entendi que o meu filho tinha aspiração, que o meu filho sonhava, que ele tinha expectativa e que ele queria, entendeu? Crescer. E aquilo foi, assim, para mim, um aprendizado incrível, porque qual era o meu maior medo? Era o meu filho com deficiência intelectual, de repente, chegar para mim um dia e falar, mãe, eu quero ser médico, né? Isso eu acho que me mataria. Rapaz, quando ele me disse, eu quero uma camiseta igual a do Rodrigo, foi, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida. Tanto que ele fez 18 anos num dia, no dia seguinte, ele foi contratado lá no frigorífico JBS e durante 2 anos ele foi o responsável pela limpeza do pátio da JBS. Ele usava aquele uniforme branco, né, com aquela botona, e ele fazia toda a limpeza do pátio, ele recolhia os uniformes dos funcionários, dos vestiários. Ele tinha uma função importante lá na JBS, porque no Comper, naquele momento, quando ele fez 18 anos, não tinha vaga. Aí eu expliquei para ele que ele não podia ter a camiseta azul, mas que ele poderia usar um uniforme branco e tal. E ele falou, não, mãe, eu quero... Tipo assim, ele queria trabalhar. Eu quero trabalhar, eu quero independência. Eu quero independência, sabe? E foi uma fase muito bonita, porque ele recebia um salário e ele recebia uma cesta básica. E quando ele descia do ônibus com a cesta básica dele na mão, Zimar, ele era o cara. Ele se sentia o homem mais importante, ele se sentia o provedor da família, entendeu? E ele dizia para todo mundo que ele era, tipo assim, o homem da casa. Afinal de contas, era ele que trazia comida, entendeu? Aquela cesta básica tinha um valor imensurável para ele.
E então ele foi nos ensinando no dia a dia a importância de oportunizar o deficiente a ser feliz. E não é oportunizar a ser feliz dando um presente bonitinho, levando para passear. Não! É fazendo ele se sentir importante, produtivo, entendeu? Ter realmente autoestima e valorização própria. Fantástica essa história. Então, é muito legal. E é isso que a gente tem na Juliano Varela hoje, com muita abundância, mão de obra, profissionalização. Você precisa conhecer a nossa cozinha inclusiva, é um show. Vocês lá atendem crianças de que faixa etária ou até que momento vocês fazem atendimento dessas crianças? A gente tem aí, né, um certo embate com a política brasileira de educação, de inclusão, e a gente vai criando a nossa, entendeu? A gente vai lutando contra a maré, porque a lei ela é complexa, entendeu? Ela entende que educação é educação, que saúde é saúde, sabe? Cada um... Ela burocratiza demais. Exatamente. Né? E a Malu simplifica tudo. O nosso programa é do nascer ao envelhecer especial. Nosso aluno hoje, mais novo, eu não sei te dizer com exatidão, mas deve ter 30, 40 dias no máximo. Porque geralmente, quando o bebê nasce, o próprio médico dá o telefone da associação e a mãe já procura. Então, o aluno mais novo deve ter lá seus 30, 40 dias, certo? E o mais velho, os mais velhos, hoje, é a Marcinha e o Arsênio. O Arsênio tem 60 e a Marcinha 62. E estão lá felizes, dançando, vivendo, né? E no nosso projeto, nós conseguimos construir projetos para cada faixa etária da vida da pessoa com deficiência. Porque não tem, né? Para você ter ideia, e aqui não vai nenhuma crítica, ou vai uma crítica. A pessoa com deficiência hoje, ela é matriculada lá na escola regular, certo? Aí é proibido reprovar, você sabe, né? Então, aí ele fica lá todos os anos da educação infantil, do ensino fundamental, passado, né? vai sendo passado. Aí chega lá, ele com seus 19 anos, ele conclui o ensino médio. Aí ele recebe o modelo 19. Ele não sabe o que é a letra A, ele não sabe escrever o nome dele, mas ele se formou. Aí a escola entrega para a família e fala, olha, ele terminou. E aí? Qual o preparo que ele tem para poder... Entendeu? Mas não, e aí? Vida, o que a família faz? Entendeu? A família fica ao vento. E é por essa razão que a Juliano Varela, nesses 30 anos, briga contra tudo e contra todos para manter a sua política, que é do nascer ao envelhecer especial. Quando o bebê, ele tem que ter a estimulação precoce com uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga para trabalhar com essa família, porque não adianta você estimular esse bebê e não trabalhar essa família, para essa família acreditar naquele bebê. Entendeu? Então, é utopia você levar um bebê com deficiência lá na fisio, na TO, na fono e deixar a mãe fora do processo. Você tem que ter uma psicóloga fortalecendo emocionalmente essa mãe para ela pegar na mão desse filho e falar, vamos lá, meu filho, a vida é linda e vamos... passear no shopping. Exatamente. Sem né? medo de preconceito. Exatamente. E aí, quando esse bebê começa a caminhar, aí ele vai para a educação infantil, para a sala de aula, que tanto pode ser no ensino regular, como pode ser na escola Juliano Varela, que é uma escola especial. Se ele vai para o ensino regular, eu aconselho as famílias, no contraturno, a levarem para a escola especial para continuar com o atendimento da fono, da terapeuta ocupacional, da psicóloga. Por quê? Lá no ensino regular não tem isso. Né? Você já ouviu falar que lá no ensino regular tem uma fono, tem uma psicóloga, mas tem um monte de crianças com deficiência. Então, a nossa política de inclusão, ela fala assim, é obrigatório a escola aceitar a matrícula do aluno com deficiência. É proibido a escola negar a matrícula. Nossa, olha que delícia de lei. Mas o que acontece? Ela proíbe a diretora a negar a matrícula. Só que não tem depois um artigo que diz o seguinte, matriculou o aluno com deficiência,
ofereça a ele todas as ferramentas de acessibilidade ao conhecimento que ele precisa, certo? Se é deficiente intelectual, precisa, sim, de uma psicóloga, de uma fono, de uma terapeuta ocupacional. Entendeu? Senão, não dá certo. Precisa ter todo o amparo A do equipe desenvolvimento, né? multidisciplinar, entendeu? Isso é fundamental. E isso consta na lei de inclusão brasileira. Mas, infelizmente, nós não temos parlamentares que realmente lutem pela nossa causa, porque não encontramos fiscalização da legislação. Porque lá na lei está dizendo a necessidade da equipe multidisciplinar. E você vai na escola que não existe. Entendeu? E quem é que está fiscalizando isso? Mas tá bom, enquanto a gente não acha alguém para fiscalizar, nós tocamos lá no Juliano Varela. Existem outras escolas que também dão ensino às crianças especiais ou não? Sim, sim. Aqui em Campo Grande nós temos assim uma abundância de oferta. Nós temos a PAI, nós temos a Pestalozzi, nós temos a Novo Horizonte, temos instituições maravilhosas que fazem esse atendimento, que é oferecer uma equipe multidisciplinar para possibilitar ou extrair a eficiência na deficiência. Entendeu? E fazer essa pessoa com deficiência ter uma vida adulta com dignidade, se sentindo produtiva. Entendi. E hoje a Associação Juliano Varela, ela é financiada de que forma? Vocês recebem aportes do governo? Sim. Com doação? Sim. Como que funciona isso? Olha, é uma saga, né? Nós temos convênios com o poder público municipal, estadual e federal. E, obviamente, que a iniciativa privada hoje também assim, ocupa um papel extremamente relevante. Por quê? Porque o recurso público encontra essa dificuldade que eu te falei. Por exemplo, se eu recebo dinheiro do Fundeb, eu só posso investir no pagamento de professores. Porém, eu não posso pegar o meu aluno com deficiência e só ensinar português, matemática, geografia e história para ele. Entendeu? Eu preciso ter a fono, eu preciso ter a terapeuta ocupacional, eu preciso ter a psicóloga, eu preciso ter a assistente social. Senão, eu estou brincando de desenvolver aquele ser humano. E eu não gosto de brincadeira, eu gosto de fazer um trabalho muito sério. Então, aí, o que a gente faz? A gente pega um pires que eu carrego há 30 anos e vou, deputado, você pode me dar uma emenda? Vereador, você pode me dar uma emenda? Empresário, você pode me ajudar? E assim a gente consegue. E assim a gente consegue. E por essa razão, eu disse no início, repito agora, né, que o grande presidente da Associação Juliano Varela é Deus. Porque nesses 30 anos, ele nunca permitiu que nós deixássemos de oferecer os atendimentos que eles precisam. Vocês atendem hoje quantas? 890 pessoas, do nascer ao envelhecer especial. Parte deles na escola, que ficam lá, parte deles no atendimento clínico, que só vai lá para fazer as terapias, principalmente os autistas, né, que é a psiquiatria, neurologia, a parte de psicologia, de fono, de terapia ocupacional, a nutricionista, que é fundamental. Uma quantidade bem grande de profissionais que vocês têm lá, né? Hoje, graças a Deus, é um trabalho bem amplo mesmo, porque a demanda é muito grande, né? Você vê, nós atendemos 890 pessoas e eu tenho uma fila de espera de 290. 890 por mês. Por mês. Por mês. Não, 890 que é a capacidade de... Exatamente. Mas eu tenho uma lista de espera de 290 famílias que estão em casa angustiadas, aguardando um telefonema. Mas para eu abrir mais atendimentos, eu tenho que ter mais recursos para pagar mais médico, mais fono, entendeu? Então, é uma luta contínua. E diária. Vocês têm que crescer, obrigatoriamente tem que crescer e ir atrás de recursos para poder isso acontecer, né? Exatamente. É uma luta árdua, né? É uma luta contínua, mas muito prazerosa. E vocês atendem hoje lá só síndrome de Down ou você tem outras situações que vocês atendem? Quando a associação fez 25 anos, a inquietude da Malu, né, essa coisa que eu não sei de onde vem, fez com que nós abríssemos o atendimento para as pessoas com autismo. Eu tive um sobrinho
que nasceu com autismo, e vi o desespero estampado no rosto daquele casal, né, que é o Fabrício e a Magali, e eu olhei para eles e me vi lá atrás, quando o Juliano nasceu. Né, você com um filho nos braços, e agora, o que eu faço? Né? Aí um neurologista, R$600 a consulta, um psiquiatra, R$600 a consulta, e você vê o desespero da família. Então, a gente teve uma conversa com a equipe, e aqui eu gostaria de registrar, Luzimar, a excelência do trabalho da equipe de profissionais da Juliana Varela, uma equipe assim que aceita desafios, que enfrenta desafios e que cresce com os desafios, e essa equipe aceitou, entendeu? Começar a estudar e atender os autistas. E aí, logo em seguida, veio a microcefalia, né, que houve aquele boom de crianças que nasceram com microcefalia, e também aquelas famílias não sabiam o que fazer. Aí, então, nós abrimos também, e hoje a gente atende Down, autista, microcefalia e síndromes raras, que está acontecendo, assim, muito, né? E a gente fica realmente, cada dia que passa, mais preocupada com o que está acontecendo. Eu não sou terrorista, tá? Eu sou uma pessoa extremamente com os meus pés fincados no chão. Mas, em janeiro, nós tivemos acesso a uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que diz que a cada 40 nascimentos, um está nascendo com autismo. Isso é um dado muito sério, muito alarmante. Só para você ter ideia da gravidade desse dado, quando meu filho, Juliano, nasceu, a cada 600 nascimentos, um era Down. Hoje, a cada 800 nascimentos, um é Down. 30 anos atrás, para hoje. Melhorou Exatamente. O índice, né? E o autismo, a cada 40 nascimentos, um é autista. E o que eu vejo é que essa pesquisa não está incomodando o poder público. Mas o que leva uma criança, quais são as situações que levam uma criança a nascer com autismo? Olha, esse estudo ainda é do pai e da mãe? Não, o meio? Não tem ainda uma definição. Eu vejo que esse dado alarmante, ele tem alguns viés, né? Primeiro, o viés principal é que eu acho que alguma coisa dentro dessa modernidade em que vivemos está levando as mães a gerarem os filhos com autismo. E um outro viés importante é que lá atrás, Luzemir, não se tinha diagnóstico. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu comecei a atender agora e nós já atendemos, já laudamos 690 pessoas com autismo. Se a Juliana Varela não tivesse aberto esse atendimento, essas 690 famílias, por exemplo, não teria certeza, não teria. Então, o que acontece? Antigamente, essas crianças eram tidas na escola como, sabe, aquele que não aprende, aquele que não sei o quê, uma série de coisas. O autismo também ele tem várias escalas, né? Várias escalas. Então, eu falo para você que a falta de laudo encobria esse número, e agora a gente tendo a possibilidade de laudar, abrindo mais isso, obviamente que obviamente que vai dar um aumento mesmo, mas tem alguma coisa acontecendo aí que os cientistas estão estudando e que ainda não se sabe o que é, mas que está aumentando muito, está. E sem nenhum viés terrorista, eu digo para você, isso é uma panela de pressão que está no fogo e está borbulhando. Ela vai explodir. Por quê? Eu não vejo nenhuma ação efetiva do poder público em ofertar nas escolas os atendimentos da equipe multidisciplinar necessário para diagnosticar se o aluno tem TDA, TDAH, autismo e tantas outras coisas. Quando eu falo uma panela de pressão no fogo, é porque agora, em julho, o IBGE ele mostrou com muita clareza
que Campo Grande lidera o ranking das capitais brasileiras de adolescentes que usam drogas ilícitas. É um dado importante. É um dado importantíssimo e gravíssimo, na minha opinião. E aí eu pergunto para você, o que nós fizemos com esse dado? Esses meninos estão lá no 9º ano. Essa escola está aparelhada para descobrir o porquê que os nossos adolescentes estão migrando para a droga? Eu tenho as minhas ponderações. Por exemplo, o aluno que tem TDA, déficit de atenção, ou TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, ele chega na sala de aula, ele não consegue acompanhar os demais alunos. Ele se sente o pior da sala. O professor, a direção, a coordenação chama essa família constantemente e fala, olha, seu filho é insuportável, ele conversa o tempo todo, ele está atrapalhando a aula, lá. A mãe sai da escola arrasada e fala, o que eu faço com esse menino? Eu bato, eu mato, eu puxo o cabelo, o que eu faço com esse menino? E aí, chega uma hora que esse menino perde o interesse pela escola. E a evasão escolar é uma consequência natural. E no momento em que acontece a evasão escolar, abre-se as portas para quê? Para a rua, para a droga. Para as drogas, para as coisas ilícitas. Você entendeu? Então, eu tenho... Abre espaço para isso. Exatamente. Né? Eu tenho visto assim, ó, um novelo de lã se desenrolando na minha frente, entendeu? E sem ninguém acompanhando esse desenrolar. Então, por isso eu falo que é uma panela de pressão, porque o número vai aumentando muito. Esses alunos, se tivessem na escola o suporte da psicóloga, da assistente social, que, visualizasse isso rapidamente, tratasse isso rapidamente, não haveria essa evasão escolar, não haveria esse dado dramático que nós temos de ver Campo Grande como a capital que lidera o ranking dos adolescentes que usam drogas ilícitas. Né? Então, é esse vazio do adolescente por não conseguir se interessar pelo estudo que o leva para esse caminho. Também, né, um outro dado que me assusta muito é ver Mato Grosso do Sul no 4º lugar do ranking brasileiro de suicídios. E 90% das pessoas que tiram suas vidas porque tem uma depressão não tratada. E aí eu já vou linkando tudo. Esse jovem que não deu conta de aprender química, biologia, que teve dificuldade para fazer uma operação matemática, ele começou a se sentir menor do que os outros, e isso vai evoluindo para quê? Para uma depressão. E aí, cadê o nosso atendimento de saúde mental para pegar esse jovem e tratar e não deixar chegar na fase aguda? Outra coisa que eu falo que está dentro dessa panela de pressão, com esse aumento absurdo de autismo, Luzimar, eu visito e conheço N famílias que têm 2 filhos autistas, que têm 3 filhos autistas. Agora, eu digo a você, uma mãe que tem 3 filhos autistas, essa mãe pode deixar de ter um atendimento psicológico? Essa mãe pode ser deixada de lado? Como é que essa mãe suporta? Como que essa mãe suporta? Lida com tudo isso, né? E aí eu te pergunto, você já ouviu falar algum dia, algum político dizer, ou você já ouviu na televisão, alguma política pública para cuidar de quem cuida? Nós não temos. Então, eu ando muito angustiada, né? Eu estou vendo as coisas acontecerem na minha frente e eu não estou vendo um mover maior para que as coisas melhorem. Um dado alarmante ocorreu no mês passado, na Juliano Varela. Nós recebemos, inclusive através da promotoria pública, o encaminhamento de 2 alunos. Se não me engano, eu não tenho absoluta certeza, de 6 e 9 anos, ou 7 e 10, uma coisa assim, 2 crianças que estavam no abrigo e o promotor mandou para avaliação. E, para minha tristeza, os 2 alunos mandou para avaliação, quer dizer, mandou para a Juliano Varela atender. Antes da Juliano Varela iniciar o atendimento, passa-se por uma avaliação.
E na avaliação foi diagnosticado pelo nosso psiquiatra que as 2 crianças eram esquizofrênicas. Quer dizer, não eram alunos para nós atendermos, eles não tinham deficiência mental. Eles eram esquizofrênicos. E aí eu pergunto a você, para onde o promotor vai mandar essa criança? Não tem atendimento aqui em Campo Grande? O atendimento para as doenças mentais em Campo Grande, elas são feitas pelos CAPs. Porém, a quantidade de vagas disponíveis, ela é absurdamente menor do que a demanda. Doutora Maria José Maldonado dá uma entrevista e deixa isso bem claro, que diz que a quantidade de leitos que existe no Mato Grosso do Sul corresponde a 15% da demanda. Quer dizer, a maioria, muito além da maioria, não vai ficar sem atendimento. Vai ficar sem atendimento. E isso tudo nós devemos, né, a uma ideia iluminada de Fernando Henrique Cardoso, há 20 anos atrás, que fez uma reforma na lei que normatiza a saúde mental e decidiu acabar com todos os hospitais que atendiam as pessoas com doença mental. E esqueceu de ligar para a população e dizer, todos estão proibidos de ficarem doentes. Não tenham mais doenças mentais. Não tenham mais doenças mentais. Então, o que acontece? A gente vive numa sociedade que está em risco. Por exemplo, eu não sei se você lembra, meses atrás, acho que não chega um ano, ali na Moreninha, uma mãe saiu para ir ao mercado com um bebê nos braços e um outro de 2 anos, ou não sei se o de 2 anos no braço e o outro bebezinho no carrinho. A mãe foi ao mercado, saiu de casa e foi ao mercado. Ela empurrando o carrinho e com o outro bebê. Vinha vindo um rapaz na frente dela, um rapaz bem vestido, absolutamente normal, e o rapaz ouviu uma voz, mata essa criança. O rapaz pegou o bebê de dentro do carrinho e jogou no chão e teve traumatismo craniano. Foi aqui em Campo Grande, na Moreninha. Isso chama-se esquizofrenia. Então, não é um problema que não atinge a sociedade. Não é um problema de minorias. Porque eu costumo ouvir, Luzimar, quando eu vou conversar, Malu, o problema que você trata de um assunto de minorias e por isso é tão difícil. Mas não é um assunto de minorias. A doença mental, ela é um assunto de toda a sociedade. Porque ela não traz um carimbo na testa dizendo, sou esquizofrênico. Ela simplesmente é. E um esquizofrênico sem tratamento, ele pode te matar. Basta ele ouvir uma voz, mata o Luzimar, ele mata. E aí, é um problema de minoria isso? É um problema sério de saúde pública, né? Entendeu? Olha só, a gente estava falando de deficiência mental, já estamos falando de saúde. Mas é bem assim, isso é Malu. Malu sendo Malu. Isso aí que você está falando são coisas muito sérias, né, Malu? Porque o governo, a parte pública, deveria ter um olhar diferente para isso. A gente nunca ouve ninguém falando a respeito, pelo menos isso não faz parte do meu cotidiano de ouvir pessoas falando a respeito disso, desses problemas graves que tem de saúde pública que a gente não enxerga, né? É uma coisa que fica absolutamente escondido de todo mundo, né? Como você disse, o esquizofrênico ele pode ter uma ação assim que gere uma morte, né? E ele ser uma pessoa aos olhos do público em geral, ser uma pessoa absolutamente normal. Sim, é isso que eu estou dizendo. É uma preocupação muito grande minha. Que a gente não sabe nem que existe. Ninguém sabe. Quer dizer, aconteceu aqui em Campo Grande. Entendeu? E isso acontece no Brasil inteiro. Quantas mortes nós temos registradas, assim, com muita violência. Por exemplo, lá em Dourados, um caso gravíssimo, aquela veterinária, né, que o filho matou a mãe e cortou todos os pedaços da mãe. Inclusive, foi descoberto o crime porque alguém ia passando na rua e viu a mão dela jogada no meio do asfalto. Esse filho morava com a mãe e era um filho amado, querido pela mãe. Em surto, ele matou e picou toda a mãe, em Dourados. Entendeu? E olha, eu não quero nem começar a falar aqui, porque são tantos casos absurdos que eu estou realmente muito voltada para essa discussão.
eu tenho incomodado as pessoas e quero incomodar cada dia mais. E quando você leva essa discussão para um exemplo, uma Assembleia de Deputados, para um deputado, existe algum tipo de reação ou comportamento por parte deles ou Olha, simplesmente deixam passar? não, hoje essa discussão eu iniciei ela já há muito tempo, né? E tenho um grande parceiro que é o Barbosinha, né? O Barbosinha vem trabalhando nesse sentido, porém ele vem trabalhando no sentido de provocar, né, a esfera federal, porque a lei que regulamenta a saúde mental ela é uma lei federal. Então, somente o Congresso vai poder desenvolver alguma ação efetiva. Aqui no Estado, é muito difícil. Dá para fazer alguma É um coisa? trabalho de formiguinha, né? Dá, mas a situação é grave e ela teria que vir realmente de cima para baixo. É um Né? trabalho de formiguinha que é custoso para chegar. Exatamente, mas Uma o solução Barbosinha efetiva. tem feito audiências públicas, ele tem sensibilizado, né, o governo do Estado no sentido de aumentar os leitos aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma coisa que dá para fazer, não na quantidade necessária, porque o ideal é termos uma política pública eficiente, que realmente atenda. Porque eu costumo dizer o seguinte: tudo tem que ser levado a sério com a gravidade que o caso requer. Por exemplo, se você tem hipertensão, hoje você chega num posto de saúde e você diz, olha, eu sou hipertenso. A recepcionista já vai falar, olha, você se dirige até aquela sala, porque lá já tem, né, a medicação, já tem o Todo técnico. um processo para lhe atender. Eu tenho diabetes, o senhor se dirige até aquela sala, alguém já vai tirar, já vai medir seu açúcar e tal. Agora, se você chega no posto de saúde hoje em surto psicótico, o médico que está lá surta. Essa é a verdade. Eu sou testemunha disso, porque eu surto com todos os postos de saúde. Ontem mesmo tive um embate gigante com o posto de saúde, que às 22 horas deu ponto na cabeça de um senhor de 60 anos com esquizofrenia e devolveu o senhor para o sobrinho que foi levá-lo. O senhor bateu no sobrinho dentro do posto e o médico falou, olha, nós não podemos fazer nada. Não tem nenhum protocolo de atendimento. Não tem desse tipo. protocolo porque não tem vaga para onde encaminhar essa pessoa. A coisa é muito séria. Você entendeu? Agora, eu estive lá, agora mesmo, estou com a foto aqui no meu celular. Ele está dopado lá numa cama no posto. Por quê? Só Deus sabe quantos dias ele vai ficar dopado lá. Se ele surtar de novo, amarram ele e deixam lá. Até surgir uma vaga. Né? Você entendeu o que eu te falei agora há Sim, pouco? São entendi. 90 vagas para atender um estado inteiro. 15% do necessário, do mínimo necessário. Você entendeu? Então, eu tenho muita esperança que o Barbosinha consiga, inclusive, ser eleito vice-governador, porque eu acho que ele vai, junto com o governador Riedel, para Brasília e vai lutar para que essa situação melhore aqui no Mato Grosso do Sul, porque hoje isso me entristece demais. Eu sinto o sofrimento de uma mãe que tem um filho com esquizofrenia, porque imagina você não saber para onde levar o seu filho em surto. Não saber o que fazer, né? Não saber o que fazer. Não saber o que fazer. Exatamente. Não Mas eu acho que são essas questões que me motivam a lutar. Eu não tenho vontade nem um minuto de deixar as pessoas sossegadas. Eu gosto de tirar o sossego das pessoas, entendeu? E venho tirando diariamente o sossego das pessoas, porque eu quero ver avanço nessas questões. Como hoje, na questão da deficiência intelectual, eu já vejo assim, avanços fantásticos. Por exemplo, né, não te contei, mas eu te contei que nós temos uma cozinha inclusiva. Mas aí, depois da cozinha, nós temos hoje um trailer que vende os produtos da cozinha. Então, nós temos deficiente intelectual hoje que passa cartão, que dá troco.
né? Tudo, ações que lá 30 anos atrás era inimaginável, né? Eram coisas impossíveis Eram de coisas que impossíveis. acontecer, né? Então, é isso que eu digo, nada acontece ao acaso, tudo acontece decorrente de um grande trabalho, né? Muito esforço. Muito esforço. E é por essa razão que eu incomodo as pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que a gente muda o Estado, que a gente muda o Brasil com ação, com atitude, com trabalho, né? Não adianta você simplesmente se omitir. Né? Você já imaginou se há 30 anos atrás eu tivesse ouvido tudo aquilo dos médicos, tivesse ido para casa, tomado um monte de remédio, ficado depressivo, e o meu filho tivesse sido criado com aquele sentimento de que ele era uma mala e que, né, não ia ser produtivo e que ia morrer com 15 anos, talvez ele fosse hoje isso. Então, as pessoas não podem acreditar em tudo que ouvem. Elas têm que acreditar o que o coração diz, né? E tem que aprender também a se mover pelo amor. E lutar por isso, né? E lutar. Entendeu? Eu acho que o amor que a gente tem no coração é o que faz a vida do outro mudar. A gente tem que mudar a vida do outro, porque e tem muitas pessoas, né, Luzimar, que falam assim, ai, Malu, será que você não entende que você não vai conseguir mudar o mundo? Eu falei, não quero isso. Nunca tive essa pretensão. Eu só quero mudar a vida de quem está do meu lado. Porque se cada um se mover pelo amor que tem no seu coração para mudar a vida de quem está do lado, o mundo muda rapidamente. Não precisa mudar o mundo, basta arrumar o quarto, né? Só, entendeu? Basta arrumar Então, o eu quarto. acho que essa é o grande lance da vida, sabe? É você ter no seu coração amor suficiente para mudar quem está do seu lado. Seja seu filho, seu vizinho, sabe? Seu sobrinho. Começa mudando quem está do seu lado. E se todos fazerem isso, nós teremos um mundo melhor. Não é amar, não é ter amor ao próximo, é amar o próximo, né? Exatamente. O próximo, aquela pessoa, o próximo. Não precisa querer amar o mundo, querer resolver os problemas do mundo. Basta você arrumar o quarto, basta você arrumar aquilo que está próximo de você. Pronto. Você já está ajudando o mundo. Lógico, né? porque se todas as pessoas que puderem ajudar, pronto, o mundo vai ser bem melhor. Um processo em cascata para todo mundo. Eu sempre, quando as pessoas vêm aqui, a gente conversa um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre... Aqui nós somos um escritório de contabilidade, como falávamos no começo, né? Até tenho quase certeza que nós fizemos até a parte da contabilidade do Juliano Varela, mas há muitos anos atrás, coisa de 15, 20 anos atrás, há bastante tempo, né? Mas deixa eu te perguntar assim, qual que é o papel, ou como que você enxerga, e seja bem sincero com relação a isso, o papel, às vezes, da contabilidade, dessas pessoas que lidam com a burocracia, né, no auxílio das entidades do terceiro setor. Porque vocês dependem de recursos públicos, vocês dependem de prestação de contas, muitas vezes até de Ministério Público, né? E como que a contabilidade... Qual é o papel da contabilidade nesse processo? Luzimar, eu vou dizer a você, existem duas situações de extrema importância da contabilidade no terceiro setor. Em primeiro lugar, é a questão legal, né? Porque sem uma consultoria, sem um trabalho de contabilidade eficiente, a associação não chega a lugar algum. Por quê? Uma guia bloqueada na Receita Federal, você não recebe a parcela do convênio. Sem o dinheiro do convênio, você não toca a associação 30 dias, né? Então, quer dizer, o contador, ele precisa olhar para a associação como se olha para um filho, entendeu? Tá bem calçado, a roupa tá bem passadinha, né? Não tem nada errado, porque se ele não tiver esse olhar, a associação não consegue... Para fazer frio. Exatamente. Não consegue prevenção, atingir né? os seus fins, né? Então, eu falo que o trabalho da contabilidade é o coração da associação. Porque nós, principalmente, né, com o marco regulatório, nós trabalhamos de uma forma muito engessada, né? Nós trabalhamos de uma forma muito regulamentada. Todo recurso que entra dentro de uma associação, ele vem carimbado, né, a ponto de chegar
o caso de você ter recurso na conta, um recurso bom na conta e não ter café na cozinha. Porém, você não pode pegar esse recurso que veio para pagamento de pessoal e comprar 1 quilo de café, né? Então, é só um exemplo. Então, a contabilidade, ela é realmente a mola propulsora, o coração que faz essa associação cumprir os seus fins. E ela tem um outro viés que ainda é muito pouco explorado e que, se vocês soubessem a diferença que vocês podem fazer na vida de tantas pessoas, seria maravilhoso. Por quê? Vocês têm acesso, né, a uma grande parcela de empresários, de empreendedores, de comerciantes, e todas essas pessoas teriam que ter a consciência do quanto podem ajudar o terceiro setor, sem enfiar a mão no bolso, apenas destinando o percentual que a lei permite, que ao invés de você pagar por imposto de renda, você transfira isso para uma associação, para uma entidade. Então, eu acho que isso, por si só, transformaria o terceiro setor numa outra realidade. Porque hoje, eu falo por mim, eu tenho tantas ideias, porém, eu não tenho como executá-las, porque o recurso que eu recebo, ele é carimbado. Se ele veio para a saúde, eu tenho que usá-lo na saúde. Se eu quiser montar um salão de cabeleireiro, eu não posso. Vai ficar só na minha ideia. Por exemplo, nós temos uma banda dalrítmica, que é um sucesso, que já tocou no Congresso Nacional 2 vezes. Porém, eu tenho essa banda por quê? Porque o doutor Hélio Mandetta foi lá na bodas de ouro dele e falou para os convidados, ao invés de me dar presente, traga dinheiro e põe na urna. Aí acabou a bodas, ele abriu a urna, teve dinheiro para comprar todos os instrumentos e montou-se a banda dalrítmica, você entendeu? Uma ação da iniciativa privada, o Rotary Club e tantas outras pessoas têm essas ações. Hoje, por exemplo, nós temos a construção da nossa sede própria, que eu falo para você sem nenhuma ousadia, será o maior centro de atendimento à pessoa com deficiência intelectual do Centro-Oeste. E aconteceu como? Um empresário doou uma área de 800 mil metros quadrados ali, na Marquês de Pombal, divisa com a Vilas Damas, uma área valiosíssima. E nós estamos construindo ali a nossa sede própria. Como que se constrói uma sede própria? Com dinheiro. Eu não posso usar o dinheiro de uma emenda parlamentar, porque o dinheiro da emenda parlamentar eu tenho que ter começo, meio e fim. É um projeto que você tem que seguir. Eu tenho que ter, para eu usar, eu tenho que ter começo, meio e fim. Então, por exemplo, a escola, que é a parte da escola, que é um valor alto, que são muitas salas, eu não posso ir construindo picadinho, né? Porque senão, a estimulação precoce, por exemplo, que atende os bebês, eu consegui uma emenda parlamentar do Barbosinha, do Maurício Picarelli e da Vaquinha Social. Nós juntamos os três e construímos. É um prédio pequeno, mas a gente conseguiu ter começo, meio e fim, e os bebês já estão sendo atendidos lá. A piscina, conseguimos uma emenda, mas conseguimos começo, meio e fim, e os alunos já são atendidos lá. Agora, o complexo da escola todo, que é um prédio grande, eu não consigo. E aí eu te pergunto, você já imaginou se a iniciativa privada decidisse, cada empresário... destinar aquela parte do imposto de renda... Eu construiria a escola num tempo recorde, entendeu? Por quê? Porque a grande massa de empreendedores, a grande massa de pessoas que realmente produzem para a sociedade, elas pagam muito imposto de renda, né? E esse percentual não sairia do seu negócio, não sairia do seu patrimônio ali, do seu lucro, sairia simplesmente... de uma destinação. Então, eu falo que vocês, contadores, vocês não têm ideia do poder que vocês têm na mão para tornar o terceiro setor uma potência muito grande. Para transformá-lo. Para transformar. Porque eu falo que o terceiro setor, ele é o braço mais forte do governo do Estado. Aonde o governo não chega,
o terceiro setor chega, né? Nos atendimentos. E é um atendimento diferenciado, né? E a gente precisa investir nesse terceiro setor. E vocês teriam condições de fazer isso, assim, de uma forma muito grande. Inclusive, até fora do país, né? Tem países que fazem esse investimento aqui no Brasil. Mas, para nós, que estamos focados ali no trabalho do dia a dia, você não tem essa disponibilidade de ir buscar. Mas eu faço aqui um apelo a você, meu amigo, e a todos os contadores, se unam ao terceiro setor. E vocês farão um grande bem para a sociedade. E eu vou aqui dar um exemplo muito rápido para você entender, porque você pode pensar assim, mas por que eu tenho que ajudar o terceiro setor se já existe o poder público? Para que eu vou ajudar o terceiro setor se existe o SUS? Eu vou rapidamente dizer por quê. Hoje, a Juliana Varela atende as pessoas com psiquiatra, neurologista, nutricionista, todos os atendimentos. Nós oferecemos um atendimento com muita dignidade, horário marcado, secretária. As famílias são atendidas como qualquer ser humano merece ser atendido. Né? Por quê? Por uma razão muito simples. Eu pago para o nosso psiquiatra o valor que a Unimed pague mais um pouquinho. Para ele fazer uma consulta, certo? Então, aí, ele faz um atendimento, isso gira em torno de R$112, R$115, se não me engano, a consulta de um psiquiatra, de um neuro, tá? O mesmo psiquiatra, o mesmo neuro, quando ele atende lá no posto de saúde, ele recebe R$11,90 por consulta. Te pergunto, vai ter nível de comparação? Não tem nível. Então, o terceiro setor é, sim, o braço forte do governo que vai levar qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Eu não vou tentar mudar o SUS, não vou dar conta. Mas eu vou buscar a condição de ampliar os atendimentos dentro da Juliana Varela e dentro das outras associações o máximo que eu puder. Você entendeu? Porque eu sei que eu estou chegando lá onde precisa chegar. O governo é muito engessado, né? A saúde pública ela é muito engessada. E o terceiro setor ele realmente consegue alcançar aquela parcela de população que cansou de esperar lá no SUS e não foi atendido. Ou foi atendido de qualquer maneira, foi atendido de uma maneira precária, né? E vocês fazem esse atendimento, como você disse, de uma maneira humanizada. Com dignidade, né? Como todos merecem. É tudo que a gente quer, né? A gente quer ser tratado como igual e como todos precisam ser tratados, né? Sem diferenciação. Então, é possível, sabe? Se toda a sociedade entender, né, a dor do outro e entender que aquela família, né, que está lá com o filho deficiente ou com o filho com doença mental e que não conseguiu na rede pública, se toda a sociedade entender que através do terceiro setor isso é possível fazer, é aquilo que a gente acabou de dizer. Não consertamos o mundo, mas consertamos quem está do nosso lado. E você falou um dado importante, né? 40 nascimentos, um nasce com autismo, né? Pode nascer perto de você. Lógico. Pode nascer na sua família, ou ainda pode ser o seu próximo filho. Com absoluta certeza, não tem grupo de risco. Então a gente precisa realmente cuidar disso, né? Oportunizar que todos tenham atendimentos com dignidade. Porque o autista que é atendido quando é visto os primeiros sinais pela família, se imediatamente ele encontra uma rede de atendimento à disposição, simplesmente a prospecção da vida desse autista é muito melhor do que aquele autista que vai ficar 8, 10 anos ali dentro de casa com a agonia da mãe sem saber o que fazer. Você entendeu? Então, é por isso que eu falo, se nós queremos ter uma sociedade melhor daqui 10, 20 anos, vamos acordar, vamos desligar o fogo dessa panela de pressão, vamos baixar essa fervura, vamos atender as pessoas que estão precisando. E a gente consegue, Maravilha. com certeza.
Malu, o papo tá fantástico, mas vamos partir para o encerramento, né? Porque normalmente faz esse processo aí, esse bate-papo de 1 hora, mais ou menos, né? E... Bom, a gente já falou bastante coisa. Você acredita até que você já deu a sua mensagem, né? Mas que mensagem você deixaria para esse público que está nos assistindo, né? Naquilo que eles podem fornecer, ou naquilo que eles podem contribuir ainda para as entidades de terceiro setor e para melhorar as vidas das pessoas que têm deficiência. E aí eu falo deficiência como maneira geral, né? Porque tem o deficiência tipo Down, eu não sei falar esses nomes, né? Me foge o vocabulário para esses nomes, mas tem as crianças com Down, tem as crianças autistas, mas também tem as crianças que têm deficiência física, né? Visual, auditiva e tantas outras deficiências. Como que olhar que a gente tem que ter para esse tipo de pessoa, para esse tipo de população, né? E como que a gente pode contribuir com essas pessoas? Zimar, deixa essa mensagem para a gente. Gente, a mensagem é simples. Inclusão social é um assunto que tem que tocar o coração de todas as pessoas. Não se faz um país ou um estado inclusivo por força de lei. A lei da inclusão tem que estar no coração de cada pessoa. Por quê? O deficiente auditivo, o deficiente físico, o deficiente visual, todas as pessoas com deficiência precisam de ferramentas de acessibilidade para serem incluídos. E, infelizmente, o poder público não está aparelhado para oferecer todas essas ferramentas de acessibilidade. E o terceiro setor, ele tem essa função de se unir ao poder público para aparelhar todas essas políticas e o deficiente se sentir incluído. Porque hoje, por exemplo, como é que você fala que um deficiente visual está incluído na sociedade se ele chega num banco para descontar um cheque e não tem? O deficiente auditivo, por exemplo, se ele chega lá no banco para consultar o saldo ou para descontar um cheque e não tem nenhum intérprete lá, como que ele faz para ser atendido? Quando um deficiente auditivo vai a um posto de saúde com um filho passando mal e lá no posto não tem um intérprete, como que ele faz para ser atendido? É essa dor que tem que tocar o coração de cada um de nós. Porque, assim como o deficiente intelectual tem as suas dores, o deficiente auditivo também tem, o deficiente visual também tem, o deficiente motor também tem. E o país está longe de atingir a excelência em termos de acessibilidade. Então, vamos juntos fortalecer o terceiro setor, para que esse terceiro setor seja o braço forte do governo e leve a essas pessoas a ferramenta de acessibilidade necessária para que ele seja incluído na sociedade. E, uma vez incluído, você pode ter certeza que todos se beneficiarão com esse Estado, porque será um Estado mais humanizado. Você vai ter um filho que vai ser criado dentro de um Estado onde ele vai encontrar o deficiente no banco sendo atendido por um intérprete, onde ele vai encontrar no shopping deficientes trabalhando. Então, ele já vai viver num mundo melhor. É esse mundo melhor que a gente tem condições de fazer. Legal, fantástico, fantástico. Malu, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? E, assim, aquilo que você trouxe aqui mexeu bastante comigo, viu? Porque é um olhar diferente daquilo que a gente está acostumado. Eu não tinha nenhuma percepção desse universo, tamanho desse universo. E, às vezes, também até a forma com que a gente pode contribuir, a gente pode ajudar, né? Às vezes, como você mesmo falou, o contador ele fica tão preocupado com a sua rotina, não é? E não percebe que, de repente, com pequenas ações, ele pode, de repente, trazer algum tipo de melhoria para o próprio setor, né? É uma coisa que eu penso que é possível fazer, não custa nada fazer e traz, assim, para o próximo, traz uma vantagem, traz um benefício muito grande. Tá? É esse o caminho para nós termos um futuro melhor. Obrigado pela sua participação aqui no nosso ContileCast, tá? E vamos encerrar agora.
Tá bom? Obrigada a você. Muito honrada com o convite. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo ContileCast.